O grupo é composto por mim, Rayane, por Eliane e por João Marcelo. A gente vai apresentar A Sereníssima República, que é um conto de 1882, escrito por Machado de Assis. Sobre o autor. Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu no ano de 1908. Ele viveu num período de diversas mudanças no Brasil, não só política, mas também literária. É considerado por muitos críticos o maior escritor da literatura brasileira. Machado de Assis teve sua fase no romantismo, porém se destacou como escritor realista. Entre 1861 e 1906, Machado de Assis retrata em suas obras a realidade brasileira a partir de um comportamento humano, abordando questões sociais, políticas e econômicas. Para entender a intenção do autor, é importante saber o cenário em que essa obra foi escrita. A monarquia estava em decadência e, ao mesmo tempo, estava havendo um movimento de contestação do sistema político brasileiro. Ou seja, as pessoas estavam começando a questionar se a monarquia seria o melhor regime político para o Brasil. Nos meios de comunicação, por exemplo, os jornais publicavam textos, charges criticando a monarquia e a postura do imperador diante de determinados acontecimentos. Além disso, algumas pessoas se mostraram a favor do sistema republicano e tinham como referência os sistemas republicanos da França e dos Estados Unidos. No conto A Sereníssima República, aborda uma sociedade de aranhas e Machado de Assis escrevia usando alegorias. Então, quando se fala de aranhas, ele não está realmente falando de aranhas. Então, a Sereníssima República é uma analogia de como o sistema republicano funcionaria no Brasil. O conto se inicia com um narrador, que é o Cônego Vargas, que ele convoca a população, a elite do Rio de Janeiro, para fazer um pronunciamento. Pois na Europa saiu uma notícia que os cientistas teriam descoberto a língua dos insetos. E ele, com essa notícia, ele lançou outra, dizendo que já tinha descoberto a língua das aranhas, feito um experimento no sítio, e tal. E ele foi e falou que, além de ter descoberto a língua das aranhas, ele conseguia se comunicar com as aranhas por meio da linguagem normal, linguagem que português, né? E ele disse que a linguagem das aranhas era bem elaborada, com verbos, tempos verbais e tudo mais. E a partir disso, ele conseguiu estabelecer uma sociedade organizada dentro das aranhas, da comunidade das aranhas, por meio da linguagem. E nisso ele pensou em instituir a república dentro da sociedade das aranhas, né? E como ele era um ser gigante para as aranhas, né, em relação às aranhas, e ele ficava anotando o comportamento delas para ter um relatório, as aranhas interpretavam que ele era um deus, um tipo de deus, um ser supremo, é, que estava anotando os seus pecados e seus feitos durante sua vida, e que uma hora elas seriam julgadas por esses pecados e tudo mais. Uma coisa que ajudava a coordenar as aranhas era que ele tocava flauta para as aranhas, e isso deixava elas mais animadas e mais, tipo, elas aceitavam mais as sugestões que ele dava para elas. Então, ele tocava flauta, dava uma sugestão e elas, por boa vontade e por bom humor também, aceitavam suas sugestões. E nisso ele foi instituiu a República com leis e tudo mais. Só que teve um problema, que todas as eleições acabavam tendo fraudes. Eles observavam as fraudes e nessas fraudes eles pensavam em criar novas leis. Com as novas leis, iria
tá mais fácil de ver se estava tendo fraude ou não na eleição. Mas toda a eleição. Só que, apesar disso, ele disse que tinha muita esperança nas aranhas, porque via a persistência delas para não cometer mais fraudes nas próximas eleições futuras. E isso deixou ele mais animado, e, por fim, ele acabou dizendo que uma hora ou outra a República das Aranhas ia dar certo. E é isso. Aqui tem uma frase do conto, que é: a minha estatura, as vestes talares, o uso do mesmo idioma, fizeram-lhes crer que eu era um deus das aranhas, e desde então adoraram-me. E isso quer dizer a parte que eu falei, né, que elas, por ele ser um ser gigante em relação a elas, elas tratavam ele como um deus. Diante do resumo do texto e da frase que João Marcelo acabou de ler, pode-se tirar algumas características desse conto. Ele tem uma crítica ao processo eleitoral, tem a presença do humanitismo, onde as atitudes humanas vão ser motivadas pelas próprias vontades e que o instinto de sobrevivência a qualquer custo, a destruição da vida alheia e da própria. Essa coisa das atitudes humanas sendo motivadas pelas próprias vontades, você pode perceber no que João Marcelo disse, que no caso todas as eleições, elas eram fraudadas. Então ele meio que não importava com a opinião de todo mundo, quem cometiam as fraudes, né? Não se importavam com a opinião de todo mundo, mas fraudavam para ter um resultado positivo para si mesmo. É pautada numa metáfora reflexiva, onde essas aranhas seriam os humanos nas condições reais, atuais, enfim. Tem os personagens com a moral distorcida, uma estrutura de narrador protagonista, e o Machado de Assis ele vai descrever a alma dos seus personagens como sendo como um ser psicológico. Tem uma linguagem muito descritiva e detalhada desse histórico dessa república. Fala sobre temas urbanos, sociais e cotidianos, e tem a denúncia social. Como você pode ver, os temas, tipo, esse conto ele é antigo, mas você pode associar a realidade de hoje e a política ao longo dos anos. É isso, muito obrigada pela atenção de todos.